Que Deus abençoe a sua vida. Olha, nós estamos no nosso quarto dia da nossa série. A vida de Elias, fé no Deus vivo. Hoje nós vamos falar do tema de fé ousada na provisão de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, dê-nos discernimento e fale conosco através desta mensagem. Pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só. Hoje nós vamos falar da fé ousada. Veja só 1 Reis 17, 8 e 16. Diz assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. E quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: Traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que o Senhor fizer cair a chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos os tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, veja só, a palavra de Deus foi até Elias imediatamente. Ele foi para Serepta. Elias escapou da rainha assassina Jezabel e encontrou um refúgio no deserto ao lado de um riacho. Corvos, milagrosamente guiados, fielmente lhe trouxeram comida, mas o riacho com o qual ele contava para beber água secou lentamente. Em seu momento de necessidade, Deus tinha uma palavra para ele: vá a uma cidade gentia e encontre uma viúva a quem ordenei que suprisse as suas necessidades. Foi outra ordem incomum para os profetas, quando Deus disse: vá imediatamente para a cidade de Serepta. Isso significava que Deus levou Elias do riacho seco para uma cidade gentia. Esse foi um movimento incomum e desafiador para Elias. Se era estranho atender às necessidades de Elias com um bico de pássaros impuros, era ainda mais incomum atender às necessidades entre os gentios, que adoravam outros deuses. De fato, neste momento em que o principal inimigo ameaçava Elias era a rainha Jezabel. Deus levou Elias a ir para a mesma região onde Jezabel veio. No entanto, Elias podia confiar em Deus por causa do que ele já tinha visto fazer. Vemos que Deus continuou mudando Elias de lugar, de sua casa para Jezreel, de Jezreel a Querite, de Querite a Serepta. Essas mudanças se tornaram cada vez mais fortes. Deus embrulhou tudo o que em uma promessa para o profeta: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. A promessa soou bem mais estranha para Elias do que para nós. Lembre-se que seus dias as viúvas não eram conhecidas por suas pobreza.
Deus disse a Elias para ir uma viúva gentia receber provisão. Provavelmente para ele parecia fazer mais sentido esperar ao lado de um riacho seco. Quando ele chegou a Sarepta, o que você acha que Elias encontrou? Enquanto caminhava para a vila, ele provavelmente pensou: o Senhor, seus caminhos são incríveis. Você planeja atender às minhas necessidades através de uma rica viúva gentia? Não há muitas viúvas gentias ricas que garantia ajudar um profeta de Deus. Mas você encontrou uma e ordenou que ela me ajudasse. Obrigado, Deus, você é incrível. Os versículos seguintes nos contam que o que aconteceu quando Elias chegou a Sarepta, não encontrou uma viúva rica que se ofereceu para suprir suas necessidades. Em vez disso, ele encontrou uma pobre viúva. Juntando os gravetos, evidências da sua extrema pobreza, ele juntou os seus restos escassos para a lenha. Ela não tinha comida para Elias, nem Elias talvez tivesse pensado que Deus levaria a uma viúva rica. Algo incomum. Mas Deus levou a uma pobre viúva gentia, que adorava outros deuses. Além disso, a mulher parecia não saber que Deus havia ordenado que ela cuidasse do profeta. Deus disse que ele ordenou a ela, mas ela não sabia desta ordem. Assim que ela acordou naquela manhã, foi pegar os gravetos para a última refeição para ela e seu filho. No entanto, quando ela conheceu o profeta, ele corajosamente lhe pediu um pouco de água e um pão. Elias confiavelmente fez esse pedido com fé. O bom senso e as circunstâncias lhe dizia que viúva nada daria tão generosamente a um estranho, judeu. Mas a fé o fez pedir. Foi uma cena estranha de aumentar a fé. Imagine-se no lugar do pobre viúva. Você é tão pobre que está perto da morte. Você tem farinha, óleo suficiente para fazer uma última refeição para você e seu filho. E então tudo terá acabado. Enquanto você junta alguns gravetos para a lenha, para preparar a sua última ceia, um estranho vem até você e pede educadamente que você alimente ele também. Ninguém poderia culpá-lo por mandar ela embora. No entanto, ela fez porque foi guiada pela mão de Deus. Ela foi comandada por ele mesmo, sem saber que Deus realmente proferia para Elias por meio desta pobre viúva, através do seu passo de fé. Deus proveria suas próprias necessidades também. Quando somos ousados na fé, confiamos na capacidade de Deus de prover, mas muitas vezes o limitamos escolhendo as maneiras que achamos que Ele pode ou deve fornecer. Deus nos mostra através deste encontro em comum entre um profeta de Deus e uma pobre viúva gentia que Ele podia prover através de recursos inesperados. Felizmente, Deus tem recursos que você não conhece. É verdade em relação aos recursos materiais, como Elias descobriu. No entanto, também é verdade em relação a todos os recursos que você precisa para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Deixe Deus prover para você de seu tesouro escondido hoje, mas esteja certo de que isso vai exigir fé para receber. Senhor Deus, assim como o Senhor mandou aquela viúva, Senhor, gentia, que adorava outros deuses, pobre, sem recurso, fazer alimentação para Elias, coloca no caminho desta pessoa pessoas que vão abrir as portas, que vão abrir os caminhos, que vão abençoar a vida deste homem, desta mulher. Senhor, venha trazer a cura. Através da nossa oração de fé neste momento, restaura tudo aquilo que foi perdido. Vida financeira, sentimental, espiritual, a saúde. Pai, traz a paz para esta casa, para este lar. Visita, Senhor, esta família. Visita, Senhor, a cada um que está conosco neste momento em oração. Pai, nós pedimos tudo isso pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.